Então, continuando com a nossa discussão a respeito do que seria o sintoma, para a psicanálise, é importante destacarmos que ele vai orientar a prática do analista. É o sintoma que vai orientá-la. Antes de 1920, Freud atendeu pacientes que relatavam em seus relatos fantasias de algo que necessariamente não teria acontecido, Então, é nessa época que Freud vai desenvolver os seus estudos sobre a neurose e sobre o recalcamento. E aí, Freud também vai desenvolver seus estudos a respeito do inconsciente, mas também vai considerar a impossibilidade de domá-lo, Uma vez que o inconsciente, ele aparece de diversas formas, através de xistes, de atos falhos, Então, é impossível que ele seja domado para que se torne consciente. Freud também vai se apoiar na técnica que ele se utiliza, que é a associação livre, na qual o paciente ele é livre para falar o que ele quiser, do ponto que ele quiser. Então, vai ser a partir de várias experiências, Porque Freud primeiramente trabalhou com a hipnose, mas ele percebia que os sintomas, nas histéricas que eram trabalhadas com a hipnose, eles voltavam. Então, com a associação livre, que vai ser o método utilizado pela psicanálise, ele vai constatar que quando o paciente ele fala dos seus sentimentos, das suas angústias, os sintomas eles são aliviados. É interessante porque na clínica os pacientes às vezes têm a necessidade de terem um discurso linear do que falam, Mas acontece que não conseguem, Porque a associação livre, ela é justamente o contrário disso. Quando o paciente, ele fala o que ele quer, do ponto que ele quer, Sendo e sentindo, que não está sendo julgado pelo analista, o que vai se apresentar, diante da sua fala, se apresentará de forma menos barrada, Porque o paciente, às vezes, ele vai escolher, não falar algo pelo medo de ser julgado, pelo receio de ser julgado. Mas vai ser justamente aí, nessa fala que ele tem tanto receio de falar, que o inconsciente vai se manifestar. Por isso que às vezes existem, os atos falhos, os xistes. Às vezes o paciente, ele atua na análise. Enfim, existem várias questões a respeito do que acontece em uma análise. É importante também destacar, que o paciente ele não vai apenas elaborar o que aconteceu na análise apenas no momento em que ela está acontecendo. Então, o inconsciente ele pode se manifestar não apenas durante a análise, mas através de sonhos que são relatados pelos pacientes ao analista. Mas cabe também ressaltar que o analista não vai querer interpretar o sonho, mas o relato desse sonho. O que o paciente está querendo dizer ao relatar esse sonho. Até porque o sonho ele tende a aparecer de maneira que não se mostra decifrável. Então, ele aparece de maneira deturpada, O inconsciente querendo aparecer. E aí, Freud vai desenvolver, os seus estudos sobre a interpretação dos sonhos e vai afirmar que os sonhos são realizações de desejos inconscientes. Quanto aos seus estudos sobre a neurose, é importante destacar que Freud percebeu que os sintomas neuróticos, eles
existiam a partir de um conflito sexual que ocorria na infância. Nesse sentido, o sintoma seria a realização de um desejo com origem sexual. Porém, o sintoma, ele vai aparecer de uma forma mais aceitável pelo paciente. Por isso que o paciente não vai reconhecer que a partir do sintoma que ele próprio apresenta, existe uma satisfação. É como se existisse, um prazer, uma satisfação a partir de um sintoma que lhe traz sofrimento. Então, nesse sentido, o sintoma seria, uma mensagem cifrada que seria interpretada durante a análise. Porém, esse sintoma também, é o responsável por trazer resistências ao tratamento, uma vez que o paciente, ele pode, como eu falei anteriormente, sentir uma satisfação no momento em que ele sente esse sintoma, apesar de o incomodar. Porém, ele não quer, se desfazer desse sintoma. Por isso que muitos pacientes desistem, da análise depois de um tempo, justamente porque quando o analista, ele toca no sintoma, do paciente e aquilo o incomoda, ele se sente incomodado, sente dor, diante daquilo que está vivenciando, então ele desiste, do tratamento. Por isso que uma análise, é sempre difícil, de ser realizada. O paciente ele vai ter que escolher, o que é mais difícil para ele, conviver com o sintoma que o atormenta, ou a partir da análise, e a partir do enfrentamento desse sintoma, poder ressignificá-lo. Isso não quer dizer, que a partir da escolha que o paciente não quer dizer que a vivência, na análise será fácil, porque o paciente ele vai se deparar com o sintoma que o sustenta, Às vezes aquele sintoma sustenta, é a bengala que sustenta o paciente no mundo. Por isso que a psicanálise, ela não tem o objetivo de retirar o sintoma, mas de fazer com que o paciente ressignifique esse sintoma, para que não se torne dependente desse sintoma. Porém, existem uma série de questões, a respeito disso que envolve o paciente e, consequentemente, desse sintoma, Não é fácil para o paciente se livrar, querer se livrar, querer se deparar, querer enfrentar, um sintoma e que é algo, que ao mesmo tempo que o faz sofrer, também lhe traz prazer. Então, o sintoma, ele vai ser uma mensagem cifrada, que vai, ser decifrada justamente através do que o inconsciente apresenta. Dos atos falhos, dos xistes, dos sonhos. Nesse sentido, o que o paciente pensa e o que o paciente fala a partir da associação livre está relacionada com o sintoma, que ele porta. Então, o sintoma neurótico, ele vai ter, a ver com toda a história de vida do paciente. É algo do qual e pelo qual o paciente ele vai padecer, mas que tem a ver com a sua história. Nesse sentido, quando o sintoma ele aparece, é necessário que se encontre um significado para além do que é aparente. Então, na análise, o paciente ele repete muito, o que fala. Por quê? Porque ele não recorda. E só é possível, que haja, a elaboração, desse sintoma quando ele recordar.
Por isso que muitas vezes, né, os pacientes na análise repetem muito, às vezes a mesma coisa, ou sempre a mesma coisa, e às vezes até se incomodam, né, com isso. O próprio analista, né, se ele não souber lidar com isso, também pode se sentir incomodado com as repetições. Então, essa repetição, né, ela tem a ver com o que Freud chama de compulsão à repetição. O que seria essa compulsão à repetição? Seria justamente o fato de repetir as escolhas, repetir o que fala, né, enfim. Mas a partir do momento em que o paciente ele recorda, para que ele possa elaborar, os sintomas eles vão cessar. Então, o sintoma ele vai trazer uma satisfação para o paciente, ainda que ele não perceba. Só que essa satisfação, né, ela não se configura apenas como algo que vai apenas satisfazer, né, o paciente. Vai incomodar também. Então, a partir desse incômodo, a partir desse sofrimento, é quando o paciente vai procurar, né, uma solução para aquilo que o atormenta. Essa satisfação que o sintoma traz, ela é inconsciente. O paciente não percebe. Então, por isso que isso dificulta o tratamento, porque vai haver uma resistência. O sintoma vai trazer uma satisfação. Se traz uma satisfação, se traz um prazer, né? O paciente não, né, necessariamente vai querer se livrar, vai querer ou vai se convocar a querer lidar com esse sintoma. Então, por isso que o trabalho de análise, né, é um processo, né? Vai ser a partir de muita resistência que os pacientes eles vão querer abrir mão, né, de seus sintomas. E mesmo assim, né, não abrir mão do seu sintoma de maneira definitiva.